Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A gente está reunidos aqui no canal Ata. Hoje a gente vai continuar a nossa história do Ramayana, do ponto que a gente parou no nosso vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que assista antes de acompanhar o vídeo de hoje. Bom, a gente, então, o reino de Ayodhya estava repleto de harmonia e de felicidade com os casados, né? Rama e Sita, os irmãos de Rama, as irmãs de Sita, até que o rei Dasharatha percebe que ele está envelhecendo. E ele não quer que a coroa seja passada a Rama apenas depois de sua morte. Ele quer ter a alegria de ver o filho dele, o primogênito dele, recebendo a coroa enquanto ele ainda é vivo. Então, ele reúne seus sábios e toda a família e comunica a todos que chegou o momento de Rama ser do sucessor dele, né, o filho mais velho, receber a coroa e assumir o trono no seu lugar. Mas eis que surge uma sementinha de intriga dentro do reino. Então, a camareira de uma das rainhas do rei Dasharatha, que era a rainha dele, mãe de Bharata, a Kaikeyi, a camareira dela, chamada Mantara, fica com muita inveja de Rama. Então ela chega de mansinho para Kaikeyi e começa a falar com Kaikeyi, né, tentando convencê-la de que se Rama assumisse o trono, ela, Kaikeyi e Bharata, que era o filho de Kaikeyi, seriam subjugados, que Bharata não teria mais poder algum, que todo o poder ficaria para Rama. A princípio, Kaikeyi não vai muito na onda da camareira, de Mantara, mas Mantara vai lá, fazendo a intriga, inventando história, e disse que ouviu Rama dizer algo que ela não ouviu, começa a contar uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, a fazer um jogo de palavras, a distorcer algumas realidades, e a Kaikeyi começa a entrar na onda de Mantara. Aquela semente começa a germinar dentro de Kaikeyi pela vertente do medo. Ela começa a sentir medo. Ué, será que se Rama for rei, eu e Bharata vamos perder a nossa vida, o nosso conforto? Será mesmo? Será que eles estão realmente fazendo esse combinado? E a percepção da realidade de Kaikeyi fica distorcida pela sementinha da intriga, e então ela, de repente, ela pensa que é isso mesmo, lógico, eu preciso fazer alguma coisa, e ela se preocupa, ela fica com medo e vai conversar com Mantara. Mantara, o que eu faço? E agora? Rama vai ser coroado, eu e Bharata estamos em risco, como que eu não tinha percebido antes? E aí a Mantara diz para ela: calma, minha rainha, lembra que há muitos anos atrás o rei havia te prometido realizar 2 desejos? Daquela vez que a senhora cuidou dele, quando ele estava ferido da guerra. Aí a Kaikeyi falou: é mesmo, o rei tinha me falado para eu fazer 2 pedidos, mas eu nem quis fazer, porque eu já tenho tudo mesmo. Mas a Mantara: pois é, minha rainha, é nessa hora que você deve, então, pedir para o rei os seus 2 pedidos por direito.
E o rei não pode voltar atrás com a palavra dele? Por que você não pede para o rei coroar Bharata no lugar de Rama e também exilar Rama por 14 anos? Afinal, rainha, se Rama ficar exilado por 14 anos, o povo já vai ter esquecido o amor que eles têm por Rama e terão Bharata como seu amado rei. E a Kaikeyi pensa, lógico, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí o rei começa a chorar. E ele diz, não, rainha, minha rainha, meu amor, não me peça isso. Rama é meu filho amado, eu quero que ele seja o rei. Não me faça um pedido desses. Você sabe que eu não posso voltar atrás com a minha palavra. E eu te dei a minha palavra. Mas, por favor, não faça isso. E o rei chora, porque ela já estava com a visão toda distorcida, então ela fica firme. E ela diz para ele, é isso que eu quero. E você não vai poder voltar atrás com a sua palavra. O rei, chorando muito, procura Rama para conversar. E é nessa hora que Rama mostra para a gente a obediência dele ao fluxo da vida. Quando o rei conta para Rama o que tinha acontecido, Rama, sabendo que o pai não podia voltar atrás com a palavra dele e entendendo que esse era o movimento do Dharma, e sabendo que o Dharma sempre tem um propósito, mesmo quando a gente não consegue compreender, Rama diz para o pai, pai, eu não faço questão da coroa, eu vou com gosto para a floresta, vou meditar, vou crescer internamente e eu volto daqui a 14 anos. Quando o rei Dasharatha ouve essas palavras de Rama, ele tem dentro do coração dele a certeza da realeza do filho. Ele chora, mas ele chora tanto, de tanta tristeza de ver aquele filho brilhante sendo exilado por conta da palavra que ele havia dado a Kaikeyi. Então, Rama comunica à família que ele seria exilado, junto com o rei Dasharatha, eles comunicam à família. A mãe de Rama fica muito preocupada, fica muito triste, todos ficam tristes. Sita, a esposa de Rama, diz que vai junto, que para ela vai ser muito mais feliz. A floresta ao lado de Rama para ela é o paraíso e o reino sem Rama para ela é o inferno. E ela vai junto. E o irmão Lakshmana, que é o irmão super parceiro de Rama, também vai junto. E então vão para o exílio Rama, Sita e Lakshmana, deixando o rei Dasharatha de joelhos, gritando o nome de Rama enquanto eles partem para a floresta. Bharata, que não estava no reino durante todos esses acontecimentos, chega de viagem no dia seguinte que Rama parte para a floresta. Quando ele chega no reino, então, os soldados todos, né, os irmãos, a esposa de Bharata, todos se aproximam dele e comunicam que ele será coroado rei, e ele estranha, fala, como eu vou ser coroado rei? Rama é o primogênito, ele é o rei, não eu. Mas aí eles explicam o que aconteceu e Bharata fica enlouquecido com a mãe dele, fica revoltado com a mãe dele e ele despreza Kaikeyi, diz que é uma desonra o que Kaikeyi fez, que ele não a considera mais sua mãe, que Rama é o rei, que Rama é o irmão mais velho. E Kaikeyi chora, Kaikeyi se arrepende, cai a ficha de Kaikeyi e já é tarde demais, ela já fez. Mas Bharata também chama a Mantara, despreza a Mantara, despreza as duas
e vai para a floresta atrás de Rama. Vai buscar o irmão para trazer o irmão de volta, porque Rama era o primogênito, não Bharata, né? E aí, chegando na floresta, ele encontra Rama e diz: irmão, eu vim te buscar. Você é o rei, não eu. Eu não quero ser rei no seu lugar. Quero que você seja o meu rei. Vamos junto, vamos voltar para casa, né? E aí, Bharata, então, dando o exemplo, né, do desapego, porque ele teve a chance de ter todo o poder na mão dele. Ayodhya era um enorme reino, muito poderoso, e ele abre mão disso pelo Dharma, pela justiça e por amor a Rama, que era o irmão dele. E aí Rama diz para ele: não, irmão, eu não vou voltar. O nosso pai deu a palavra dele para sua mãe fez os pedidos, eu confio no Dharma. Se esse é o movimento, é porque é o melhor para todos nós. É isso que vai nos conduzir à nossa realização pessoal, porque o Dharma não falha, né? E aí Bharata então diz: tudo bem, irmão, então eu vou voltar, vou assumir o trono até que acabe o seu exílio. Quando o seu exílio acabar, o trono é seu. E eles então combinam dessa forma. E Bharata pede para Rama permissão para levar junto com ele os calçados de Rama, dizendo que isso significa um símbolo de que Bharata reconhece a superioridade de Rama e vai assumir o trono levando os calçados de Rama com ele. Então Bharata volta para Ayodhya e assume o trono dentro desse combinado. Rama, Sita e Lakshmana permanecem na floresta, vivendo muitas situações, muitas aventuras e realmente comprovando o que Rama tentou ensinar para o irmão, de que o Dharma é perfeito, de que tudo é bom, tudo que acontece nesse grande fluxo da vida tem como propósito o passo a passo no sentido da nossa realização completa de espírito, mente e corpo. Paralelamente a tudo isso, na ilha de Lanka tinha um rei, o rei dos Rakshasas, chamado Ravana. Ravana era uma pessoa muito ambiciosa. Ele não media esforços para ter tudo o que ele desejava, não importava as consequências. Para Ravana, os fins justificavam os meios. Se ele desejava uma coisa, não importava como ele ia conseguir e nem o que exatamente ele estava desejando. O importante era realizar seus desejos. E assim ele governava a ilha de Lanka, junto com os Rakshasas. E de um modo geral, esse povo vivia com muitos excessos. Tudo era em excesso, excesso de bebida, excesso de comida, excesso de prazeres, excesso de brigas, excesso de doenças, excesso de tudo. Eles estavam sempre muito em extremos. Era um povo bastante dual. Um belo dia, lá na ilha de Lanka, estavam todos ali, relaxados, vendo as dançarinas dançarem, comendo muito e bebendo muito, até que a irmã de Ravana se aproxima dele, era uma Rakshasa, e ela diz para ele: irmão, você está sabendo o que está acontecendo lá na floresta? E aí Ravana diz: não, acontece muita coisa na floresta, mas eu não sei se eu sei do que você está falando. E ela diz para ele: irmão, tem alguém lá na floresta combatendo o nosso povo, combatendo os Rakshasas. E porque muitos Rakshasas gostavam bastante de prejudicar as meditações e os rituais dos sábios, como a gente já contou
que aconteceu lá no começo da história. E aí Ravana meio que subjugou, falou assim, que pessoa, né, deixa, isso aí não deve ser nada demais. Mas aí a irmã de Ravana diz, eu posso ir lá, irmão, para ver quem é que tá fazendo isso? Eu fiquei curiosa, eu quero ver, né, quem é que tá combatendo o nosso povo, quem que tá conseguindo vencer demônios ou rakshasas assim, né, com tanta facilidade, já que nós somos tão poderosos. E os rakshasas têm muitos poderes mesmo. Eles são bastante poderosos, eles conseguem até mudar de forma, eles conseguem criar ilusões, distorcer realidades, eles conseguem muitas coisas, eles são bastante poderosos. E aí Ravana diz, pode, se você quer ir lá na floresta ver o que está acontecendo, que vá, né? E aí ela foi. Quando ela chegou no acampamento de Rama, Lakshmana e Sita, que ela olhou para Rama, ela ficou apaixonada, perdidamente à primeira vista. Esse Rama, ele é o amor da minha vida, é com ele que eu vou passar o resto da minha vida. Ele é o meu amor. E assim ela resolve se transformar numa mulher lindíssima e ela se aproxima de Rama na floresta. Eu lá e começa a tentar seduzir, a jogar todo o jogo de sedução dos Rakshasas para cima de Rama, mas Rama rejeita ela. E ele diz para ela, olha, moça, eu tenho meu irmão aqui, né? Mas Lakshmana rejeita ela também. Mas ela não queria Lakshmana, ela queria Rama, né? Focou. Até que Sita apareceu e Rama disse, olha, moça, vem conhecer a minha esposa, essa é a Sita. E quando ela olha para Sita, ela acha que a Sita é bonita e aí ela fica com muita inveja. E o Lakshmana percebe que o jeito dela olhar para Sita é um jeito de Rakshasa. Quando Lakshmana percebe, ele pega a espada e corta as orelhas e o nariz da Rakshasa. E aí na hora ela assume a forma natural dela e fica possessa de raiva e volta para casa direto para Ravana, chorando, dizendo, irmão, eu fui humilhada. Esse Rama, ele partiu meu coração e o irmão dele cortou minhas orelhas e cortou meu nariz. Isso é um absurdo, é um desrespeito aos Rakshasas. E Ravana, nem aí. Irmã, porque também os Rakshasas tinham o poder de se reconstituir. Ela não ia ficar sem nariz e sem orelha. E sinceramente Ravana subjugava as pessoas. E ele achava que Rama era uma pessoa, um ser humano. Seres humanos, para Ravana, não tinham muita importância. Até que então a irmã dele pensa assim, eu acho que ela tem uma ideia de como se vingar de Rama e Lakshmana. E ela chega para o irmão e fala assim, irmão, sabe que quando eu fui lá conhecer Rama, ele me apresentou a esposa dele e eu nunca vi uma mulher tão bonita. Aí Ravana já se interessou. Falei, é mesmo? Esse camarada aí tem uma esposa bonita? Aí ela falou, sim, e pura, com um jeito doce, transborda pureza, transborda beleza, irmão. Aí despertou o desejo de Ravana. E Ravana pensou, vou pegar essa mulher para mim. Vou tomar a esposa desse Rama. Agora eu quero essa mulher. Reuniu lá uns 2 ou 3 e foi até o acampamento de Rama, Lakshmana e Sita para roubar a Sita. Então eles fizeram um esquema, um combinado. Um dos Rakshasas se disfarçou de cervo místico, um cervo dourado, que transmitia um ar divino, celestial, e começou a andar ao redor
do acampamento deles, e a Sita ficou totalmente encantada. Rama, olha aquele cervo místico, aquele cervo sagrado, aquele cervo divino, aquele cervo maravilhoso. Traz ele para morar com a gente, eu quero aquele cervo aqui pertinho de mim. E aí Rama, claro que eu vou trazer aquele cervo para você. Lakshmana, cuida da Sita, que eu vou buscar aquele cervo e já volto. E aí Lakshmana falou, irmão, estranho, não tem cervo dourado místico nessa floresta. Será que não é algum Rakshasa disfarçado? E aí Rama disse, não, irmão, eu vou lá, pego o cervo e trago. Só por favor, fica com a Sita, não deixa ela sozinha. E Lakshmana falou, tá bom. E Rama foi atrás do cervo, mas enquanto ele estava perseguindo o cervo, ele percebeu que na verdade era uma ilusão, era um Rakshasa. Quando ele enxerga que o cervo é uma ilusão, ele pega o arco para matar o Rakshasa disfarçado. Quando a flecha acerta no cervo, ele toma a forma do Rakshasa e o Rakshasa percebe que vai morrer. Então o Rakshasa pensa rápido e antes de morrer, imitando a voz idêntica de Rama, ele grita, Lakshmana, socorro, socorro, bem alto. E aí a Sita e o Lakshmana ouvem do acampamento e a Sita diz, Rakshasa, Rama está em perigo, vai atrás dele, vai salvar ele. Tá bom, irmã, então eu vou lá ver o que está acontecendo com o Rama, mas não saia de dentro do acampamento. Aqui dentro você está protegida por um círculo de proteção, mas se você sair desse círculo, alguma coisa pode acontecer com você e a gente não vai estar aqui. Ela, tudo bem, vai atrás do Rama. E aí Lakshmana vai até Rama. Quando Lakshmana sai do acampamento, Ravana, que estava olhando tudo, se disfarça de Brahmani, que são os sacerdotes, mas um bem velhinho caquético, tipo com uns 89 anos, com aquela roupinha assim de sacerdote, e chega todo encurvadinho no acampamento deles e diz, moça, será que você poderia, por favor, me arrumar um alimento ou uma água? Eu estou faminto e muito cansado. E como naquela época, naquela região e até hoje na Índia, né, a hospitalidade, você não deixar uma pessoa que bate na sua porta precisando de alguma coisa sem receber, isso é uma desonra, né, ainda mais há muito tempo atrás, né? Então a Sita diz, tudo bem, eu vou pegar um alimento e já te trago. Ela vai lá dentro, pega o alimento e traz. E a hora que ela sai do círculo para entregar o alimento para o Brahmani, ele se transforma em Ravana, que era um homem muito grande, muito bonito, e sequestra a Sita. Sobe no carro dele, que é uma carruagem, né? E vai embora. E a carruagem de Ravana voa. E aí a Sita vai gritando, me larga! E começa a jogar as coisas dela de lá de cima, assim, a pulseira, lenço, pensando que, de repente, né, eles poderiam encontrar, saber para onde ela estava sendo levada, né, e brigando com Ravana, pedindo para ele soltar ela, mas ele era bem forte. E ele leva a Sita para a ilha de Lanka. Nessa hora, Rama e Lakshmana ouvem os gritos de Sita e voltam correndo, né? Lakshmana já tinha percebido que era uma ilusão a voz de Rama, já tinha encontrado Rama e eles estavam voltando e ouviram a voz de Sita. Quando eles chegaram, Sita não estava mais lá e aí Rama se desespera. Levaram a minha amada. Cadê a minha amada? Um Rakshasa sequestrou a minha amada.
E aí eles percebem toda a ilusão com a qual eles haviam se envolvido, toda a distorção com a qual eles se envolveram nas ilusões e acabou com a Sita sequestrada, Rama desesperado e super identificado com a situação, desequilibrado. Lakshmana aparece como a consciência, como o equilíbrio e fala para ele: irmão, se concentra, lembra do Dharma. E aí ele vai devolvendo o Rama para o centro, de novo o Rama vai estabelecendo o centro, e aí os dois então decidem buscar a Sita, descobrir onde está a Sita. E aí a gente vai continuar a história no nosso próximo vídeo para